O nosso encontro aqui, ele é um. Tem gente que já está aqui há tempo e às vezes não entendeu direitinho a dinâmica, não. Ele é um encontro assim, é a manhã toda e dividido em duas sessões. Tem vezes que a gente entrega algo aqui e depois nunca é uma repetição na segunda sessão, nunca é uma repetição, porque sempre vai acrescentar algum detalhe. Mudou tudo. Isso é igual explicar para você. Igual você beber vinho e mudar de taça. Uma coisa é você beber o vinho num copinho americano, depois numa taça mais fina, parece que é até outra coisa, mas não é que é outra coisa, porque a abordagem, né, a forma de chegar, se mudar 1 grau na temperatura da água, você sente diferença. Amém? Então é isso. Então nunca vai ser a mesma coisa. Você vai para a beira de um rio, a água está passando. Você enfia a mão, bebe. 5 segundos depois, você enfia a mão de novo, é o mesmo rio, outra água. Glória a Deus, amado. Amém? Então tá bom. Então é isso. Então, e hoje, sendo o Dia dos Pais, muita coisa acontecendo, nós vamos ter muita coisa acontecendo aqui, desde nosso primeiro momento aqui às 9. Tudo fica gravado. Depois vai lá para o YouTube, você perdeu um lance, deu uma distraída, vai lá que tá lá, tá bom? Então eu não quero me delongar, eu só quero fazer a seguinte introdução. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, é para a gente entender o espírito do encontro da igreja. Eu queria aproveitar, fazer essa breve introdução aqui, para reforçar o convite que foi feito pelo Cláudio aqui, da leitura bíblica que vai acontecer dia 25, a leitura de Apocalipse. Tá bom? Por que reforçar isso? Porque, vou falar uma coisa para você, eu cresci os dentes nesse ambiente cristão, evangélico, protestante, zeloso, da sã doutrina. Fui fazer seminário como engenheiro, então eu já estava formado em engenharia para fazer seminário. Isso confere ao meu estudo de teologia um rigor ainda maior, porque engenheiro não pode ficar brincando com as coisas assim, engenheiro não pode ficar adaptando trem, não. Entendeu? Porque é uma responsabilidade muito grande. Depois aquilo tudo cai em cima da cabeça do povo, como é que faz? Então, é o seguinte: a palavra de Deus não foi estabelecida para ser estudada. A Bíblia não é um livro de estudo. Ela pode ser estudada. Você pode estudar a Bíblia, mas não se meta a fazer um estudo bíblico se você não tem uma prática de leitura, de conhecimento bíblico. Senão você vai ser o pior teórico do planeta. Você vai ser o que Jesus diz que é 2 vezes pior do que um incrédulo. Uma coisa 2 vezes pior do que um incrédulo é um prosélito. Prosélito é o cara que se meteu a estudar a Bíblia sem querer conhecer a palavra de Deus. É duro voltar esse cara para a fé. A Bíblia diz que o estado dele é 2 vezes pior. E vou te falar uma coisa. O mundo hoje está cheio de estudiosos da Bíblia que fizeram um estudo bíblico, chegaram a algumas conclusões e não conhecem a palavra de Deus. Porque não se dedicaram a conhecer e prosseguir em conhecer. Deus nunca quis ser entendido. Deus queria ser conhecido. Deus não era um cientista que fez uma experiência e esperava ganhar o prêmio Nobel da ciência. Ser reconhecido porque a experiência dele foi espetacular. Tanto é verdade que ele já deixou dar ruim na largada.
para ninguém ter a ideia. Não, ele é um pai de família, educando os filhos, e já deu ruim na primeira receita. Tá entendendo, não? Para provar que ele tinha elemento suficiente em estoque para ir mexendo doce até esse trem funcionar. Glória a Deus, amado. Porque ele tinha lá o prato pronto. Ele sabia exatamente onde é que ele queria o quê? Chegar. Então lá em 1 Coríntios 14 diz assim: portanto, quando vocês se reúnem, cada um. Aqui não está escrito assim, quando vocês se reúnem, alguns. Não, quando vocês se encontram com a família, cada um ou tem um salmo, ou uma palavra de instrução, ou uma revelação, ou uma palavra numa outra língua, ou interpretação. Por isso, tudo seja feito para a edificação da igreja, da família. Se alguém falar uma outra língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Então, nós estamos aqui na receita. Fala 2, fala 3, glória a Deus. E se não houver intérprete, fica calado. Tá bem? Tá errado, não. E fica lá conversando consigo mesmo. Também dá para vir aqui e ficar assim, não tem interpretação, então vou pensar nisso melhor. Tratando-se de profeta, fala também, fala 2 ou 3, e outros julguem cuidadosamente foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, se de repente fala assim, tem alguém aqui com o nome de Antônio, pronto. Falar isso no Brasil aqui já é revelação para 3 ou 4 no mínimo no salão. Hã? Ué. Falar um José, pronto. Assim diz o Senhor, irmão José, pronto. E aí, se tiver alguém lá, sentado, primeiro você fica caladinho lá. Você está lá sentado, vem uma palavra para você, você recebe aquilo na quietude. E pois vocês todos podem profetizar, todo mundo aqui pode profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Então, todo propósito é instrução. Deixa eu dizer para você o seguinte: quando Deus deu a comida, quando o homem veio ao mundo, a comida estava pronta, beleza? Tudo que era de alimentar a vida do homem estava pronto. Então Deus deu a fome porque a comida já estava pronta. E qual foi a ordem que Deus deu? Deus colocou o homem no jardim e falou assim: agora faz um estudo de todas as frutas. Deus mandou estudar? Deus mandou olhar lá de que era composto? Deus mandou montar um laboratório, primeiro analisar do que a comida era feita, você escolher qual comida que você queria comer? Não. Qual foi a recomendação, qual foi a orientação de Deus quando colocou o homem no jardim? Comam de tudo que há no jardim. Vou explicar uma coisa para você. Só existe tentação onde há fome. E só existe fome permanente porque há uma interferência naquilo que é o propósito de Deus. Então Jesus, para ser tentado, teve que ter o quê? Fome. Então você nunca vai passar um processo de tentação, de perturbação na sua vida, enquanto você estiver bem o quê? Alimentado. Mas por que o povo está mal alimentado? Porque se meteu a fazer estudo bíblico, em vez de fazer conhecimento bíblico. Aí não come. Então sabe por que o Adão e a Eva foram tentados? Porque não estavam obedecendo a Deus, comendo de tudo que era para comer, aí acabou tendo fome para comer a única coisa que não podia. Eu, gordo, entendi isso. Eu entendi que parte da minha obesidade é porque eu não comia o que eu podia e acabava tendo fome para comer o que eu não podia.
Então, desequilíbrio, muitas vezes, na nossa vida é porque você não está comendo o que pode. Por isso, você tem fome de comer o que não pode. E o povo está com essa encarnação. Fica aí escolhendo o que quer comer, está fazendo estudo bíblico, só quer comer uns trem gourmet. Depois, na hora H, tem fome e acaba caindo em tentação. Se estivesse obedecendo direitinho, as coisas que estão lá, alimentando. Aí Jesus teve fome. O diabo foi tentar ele, mas encontrou um cara que, apesar de estar com fome, era um cara bem o quê? Alimentado. E Jesus, bem alimentado, ao ter fome, não queria comer qualquer coisa. Glória a Deus, amado. Então também não podia ser enganado por qualquer bagaceira. Glória a Deus, irmão. Então não se meta a ficar fazendo estudo bíblico se você não tem apetite pela leitura, pela meditação, pela reflexão bíblica. Porque quem fica se metendo a fazer estudo bíblico é quem gosta de ficar selecionando só para comer o que gosta. E aí não aprende a comer tudo que precisa, tudo que pode. Glória a Deus. Amém? Então é isso. Vem cá, Tiago. Nós estamos recebendo aqui o Tiago e a Ruth. Amém? Olha que alegria. Um irmão querido, que ama a palavra de Deus. Mas eles vieram até assim meio na paleta. Aí. O cara não é fraco, não, velho. O português tem um traço de elegância natural. Já percebeu isso? Eles gostam, assim. Portugal é um país assim que prima pela cultura, harmonia. Não é bagunçada, não. Não é? Às vezes. Hã? Os bagunçados estão aqui, nós estamos tentando recuperar. E aí, o português bagunçado chama-se brasileiro. Aí, me trouxe um presente, um vinho do Porto e um docinho muito bom. Eu nem vou começar a repartir, porque não vai dar para todo mundo, vai causar inveja. Então, chama... É um gema mole, né? Ovo mole. Hã? Ovos mole. Ela. Tem gente que já conhece lá, uma especiaria. E o Tiago vai repartir com a gente, entregar o que Deus tem colocado no coração dele essa manhã. Depois, na sequência, ele também vai compartilhar. Mas aí, na sequência, vamos ter a participação hoje aqui do Fernando. Tem uma palavra lá pegando fogo para compartilhar, repartir com a gente. No Dia dos Pais vai ser muita bênção. E aí eu vou chamar para surpresa aqui, porque esse aqui não estava combinado dessa forma. A sensação é que seria outro. Que o Cláudio esteja junto com o Tiago sentado lá na frente, porque é muito legal. Eu estou curioso de ver os dois assim. O Cláudio sabe muito bem, como bom anfitrião que a gente é aqui, que o espaço vai ficar mais com o Tiago para ele repartir o que Deus colocou no coração dele. Mas eu queria muito bom ver esses dois. Eu queria muito ver esses dois sentados aqui conversando, porque eu acho que tem muita coisa para ser entregue a partir do coração deles, pelo que eu conheço deles, assim, de entrega, de excelência e de propósito. Amém? Valeu, um grande privilégio ter você aqui com a gente, Ruth. Sejam bem-vindos à casa de vocês. Não marca hora, nem marca dia, nos surpreenda sempre, tá bom? A hora que vocês quiserem. Amém. Vai lá, vai. Quem gostou da ideia? Antes de mais nada, queria dizer que, apesar da surpresa, né, é um prazer enorme te conhecer. Queria muito te conhecer. Enquanto Eu você mesmo. esteve lá com a parte da nossa família no Araguaia, eu estive em Macapá, vivendo uma experiência muito legal para mim. Eu não conhecia o norte do país. Foi a primeira vez que eu fui ao norte do país, não conhecia o Rio Amazonas, estive lá. Então, minha esposa, meus Foi a filhos melhor foram. parte, não é? Costuma-se dizer. Hã? Foi a melhor parte Isso. lá para o retiro. Minha esposa, meus filhos foram lá para o acampamento, né? Então, muito bom. E aí, eu estava sentindo falta de ter te conhecido, ouvir
sempre falar muito bem de você através do Rafael, do João. Do João. Que bom esse privilégio aqui. Sinta-se em casa. Amém. Bom dia, igreja. É assim um privilégio muito grande também para nós poder estar aqui e desde já ouvir tudo o que já ouvimos esta manhã pelo Cláudio, o Grupo de Louvor, o Paulo. É muito bom mesmo estar assim em família e sentir-me em família aqui com vocês também. Antes nós ouvíamos falar de vocês, mas agora conhecemos. E é diferente estar cara a cara. A verdade é que há muitos anos atrás, há 21 anos atrás, eu ouvi pela primeira vez o Paulo Júnior lá em Portugal. 21 anos numa conferência do Desafio Jovem em 2003. E alguma coisa ali, eu não conheci o Paulo, mas eu ouvi o Paulo. Mas alguma coisa, quando eu ouvi o Paulo a falar, falava do coração deste homem. E muito em sintonia com outras pessoas que têm feito assim um esforço muito grande ao longo dos anos, em sintonia com o João também. O pastor João e o pastor Paulo foram assim referências, e são referências para nós, porque são pessoas, como nós já ouvimos nesta manhã, que têm recebido virtude e partilhado virtude connosco, essa sensibilidade para saberem que eles podem transmitir alguma coisa que primeiro foi espremida na relação com o Pai, como nós já ouvimos, é muito bom. Mas ao longo dos anos havia assim muita coisa que nós ouvíamos falar sobre estes lugares, sobre as pessoas, sobre os ministérios, sobre muita coisa aqui, porque a única coisa que nós conhecíamos do Brasil foi a nossa lua de mel, há 18 anos atrás, mas foi assim, é o outro Brasil. Nós estivemos no Nordeste, em Natal e Pipa, ou seja, aquelas zonas assim mais turísticas. Nós gostámos muito daquilo que conhecemos, mas este Brasil que nós estamos a conhecer hoje é o outro Brasil. É o outro Brasil. E hoje eu quero falar um bocadinho, gostava de partilhar convosco um bocadinho mais sobre exatamente isso, sobre a palavra conhecer, sobre o que é que significa conhecer. E acho que da virtude que já foi espremida e que já recebemos do Pai, o Senhor falou a mesma coisa, que nós já ouvimos aqui também nesta manhã. Eu sou o Tiago, a Ruth, a minha esposa. Nós somos pastores lá na Casa da Cidade, em Lisboa, a igreja onde também está o pastor João Martins. Ele manda um abraço muito grande para todos. O nosso conselho lá pastoral também, a equipa da qual o Rafael Pijama faz parte, manda um abraço também muito grande para todos vocês. Esta manhã, logo bem cedo, para eles às 5 e tal da manhã já estavam a mandar mensagem, a dizer para mandar um abraço. Nós somos casados há mais de 17 anos, temos 4 filhos. Aí o Dani pode pôr aí a foto, ou se calhar, assim faço já as apresentações, a foto da família. Temos 4 filhos, um com 15, outro com 10, uma com 8 e uma com 3. Então assim um espectro muito, muito alargado. Aqui estão eles. Esta foto tem 3 semanas, antes de nós virmos. Tivemos assim um tempo, uma semaninha de férias com eles e aqui estão eles, uma escadinha. E estamos aqui a povoar a terra, já são 4. Estamos a fazer a nossa parte, então é isso. Assim, é o Daniel, o Jonatas, a Matilde e a Miriam. São os nossos 4. Vocês entendem bem o meu português? Eu vou tentar falar devagar. Mas nós não temos dificuldade em entender o vosso. Bem, tendo assim a oportunidade de partilhar alguma coisa da palavra convosco, pedia que pudéssemos abrir juntos em João, no capítulo 8. Eu não sei se aqui é comum ou se vocês têm também aqui gente que é obstinada. Conhecem essa palavra? Obstinado. Gente que é muito teimosa, que é muito persistente, que é inflexível, né? E às vezes isso é uma dificuldade, porque às vezes as pessoas anunciam algumas desses sinónimos do que é ser obstinado como uma característica da personalidade. São pessoas que são, olha, eu sou teimoso,
E às vezes até olhamos para isso quase como uma virtude. Eu não desisto. Eu sou uma pessoa que insiste e luta pelo que acredito. Mas ao mesmo tempo, ser obstinado às vezes não é uma coisa boa. Principalmente quando nós estamos diante da palavra de Deus, que é aquilo que nós vamos fazer agora, não é? Já estamos a fazer há algum tempo. E quando estamos diante daquilo que vai muito além de alguma coisa que já ouvimos nesta manhã. Por isso é que eu digo que o Senhor, de alguma forma, preparou este encontro e trouxe até nós algumas coisas em sintonia. Não é? E se nós estamos em sintonia com o Espírito, cada um de nós está em sintonia com o Espírito, é normal encontrarmos depois a sintonia na expressão, naquilo que nós estamos a fazer quando nos encontramos. Portanto, o salmo de alguém, a canção de outro, a palavra, a profecia, parece que vão encontrar uma sintonia, porque é o mesmo Espírito. Há um só corpo, um só Senhor, um só Deus, um só Espírito, que é Pai de todos. Amém? E isso nota-se quando o corpo se encontra. É por isso que eu encontro mais sintonia com esta família que eu não conheço, a vossa casa, não me sentei convosco à mesa, mas consigo encontrar mais empatia convosco do que com alguém que está perto, que mora ao meu lado, que é meu vizinho, mas que não tem o mesmo espírito que nós temos. Então nós temos encontrado essa sintonia também aqui convosco e sentimos-nos em família por causa disso mesmo. Mas Jesus, nesta altura, na palavra que nós vamos ler, ele encontrou gente assim muito obstinada também. E eu oro para que nesta manhã nós tenhamos um coração assim mole e não obstinado, não teimoso. Certamente muitos de vocês têm anos da palavra de Deus, já ouviram falar muita coisa e têm a vossa opinião, a vossa ideia sobre quem possa ser Jesus. E às vezes o Cristo que nós conhecemos ou que nós achamos que conhecemos pode não ser exatamente o Cristo que Ele é. E então nesta altura ele vai dizer, ele vai apresentar uma vez mais quem ele é. E se alguma vez vos perguntarem, e isto é uma pergunta que muita gente faz, principalmente quem não crê que Jesus é realmente quem ele diz que é. Porque fizeram essa pergunta, mas afinal quem és tu? A Jesus. E Jesus faz essa pergunta também. Quem é que dizem os outros que é o Filho do Homem? E depois faz a pergunta aos discípulos, não é? Lá em Mateus 16, quem é que vocês dizem que eu sou? Não é? E parece que Jesus aqui está com uma crise de identidade, mas ele não tem nenhuma crise de identidade. Ele sabe bem que ele é, quem ele é. Nós é que podemos ter uma ideia equivocada de quem realmente Jesus é e depois somos inflexíveis para quem possa pensar de forma diferente ou quem possa ter um entendimento diferente e perdemos muito daquilo que o Senhor tem para nos dizer. Então lá no contexto, antes de chegarmos aqui a João, no capítulo 8, Jesus estava a falar sobre a sua identidade, sobre a sua natureza, quem ele era, para um povo que achava que sabia exatamente quem era e como seria o Messias. Então aquilo para eles não batia certo. E eles preferiram ficar obstinados, inflexíveis sobre a ideia que eles tinham de quem era Jesus, ao invés de ouvirem aquele que era quem era, porque é assim que ele se apresenta. Ele vai dizer, eu sou. Se alguma vez nos disserem assim, Jesus nunca disse na palavra que era Deus, ele disse. Ele disse. Só que na nossa tradução, quando nós vamos ler simplesmente que ele vai dizer, eu sou. Mas eu sou, para aqueles que o ouviram dizer que ele era quem ele dizia que era, e ele dizia, eu sou, era muito mais do que ele estar a dizer simplesmente que ele era alguém. Aliás, eles perguntaram a Jesus aqui no capítulo 8. Hoje é dia do Pai. Eles perguntaram, aqui é dia do Pai, nós lá celebramos o dia do Pai em março, no dia 19 de março. Vocês celebram aqui no segundo domingo, não é, de agosto. Eles perguntaram, então, para perceber quem Jesus era, eles perguntaram, quem é o teu Pai? Assim nós podemos saber quem és tu. Mas Jesus continua a dizer, eu sou quem eu sou. Eu sou quem eu sou. Ele dizia assim, eu testemunho, no versículo 18. Se quiserem acompanhar. Capítulo 8, verso 18. Cláudio, ajuda-me. Se houver alguma coisa que acho que os irmãos não vão entender, interrompe.
Se quiseres acrescentar também, por favor. Então ele vai dizer 8, verso 18, ele diz: eu testemunho acerca de mim mesmo, e a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Isto porque os judeus acreditavam que um testemunho só era válido se fosse um testemunho dado por duas pessoas. E então eles vão dizer: então, mas tu testemunhas acerca de ti mesmo e a outra testemunha é o teu pai. Onde é que está o teu pai? Onde é que está esse pai então? E ele vai dizer assim: vocês não me conhecem nem a mim, nem ao meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam o meu pai. Jesus não é o conceito de quem eu digo que ele é. Nem aquele Jesus que eu criei na minha cabeça, que é o Jesus mais fácil de acreditar. Se eu nunca tenho crise, confronto, ou me sinto de alguma forma até julgado na presença de Deus, é porque eu conheço um Cristo que é um Cristo que não é o Cristo que ele se está a apresentar que ele é. Porque ele vai dizer palavras duras a estes homens, obstinados, de coração duro. Ele vai dizer que eu vim também para julgar e criar esse tipo de conflito em vocês. Mas quando ele começa a falar, não é que muita desta gente crê quem ele é, no meio deste povo que era tão duro e tão obstinado. Jesus continuava a dizer-lhes, verso 23, um pouco mais abaixo. Ele continuava e dizia: vocês são cá de baixo, mas eu venho lá de cima. Vocês pertencem a este mundo, mas eu não sou deste mundo. Jesus continuava no processo de dizer quem ele era. E ele vai dizer: por isso é que eu vos disse que haviam de morrer nos vossos pecados. Se não acreditarem que eu sou, ele vai usar esta expressão várias vezes, hão de morrer nos vossos pecados. Esta expressão grega, que é a tradução do hebraico, eu sou, quando esta expressão aparece, se nós, lá no Antigo Testamento, nós temos aquele tetragrama, que é aquela palavra que nós traduzimos como Jeová ou Javé. São aquelas 4 letras que formam essa palavra que nós nem sabemos bem como dizer, e Jesus vai dizer que é. Ele é aquilo que o Pai era para os judeus. Ele vai dizer: eu sou um com o Pai. Eu sou aquele que é. Ele vai continuar. E eles voltam a perguntar, versículo 25: quem é que és tu afinal? Afinal, quem é Jesus? E ele vai continuar: eu sou o que vos tenho dito que eu sou desde o princípio. Versículo 30, ele vai dizer então, João vai registar que ao ouvirem as palavras de Jesus, muitos creram nele. Mas Jesus não queria somente que eles acreditassem em quem ele era. Jesus queria que eles conhecessem realmente quem ele era. E essa expressão, se calhar isso pode ser simplesmente o título da nossa meditação hoje. É a expressão, não sei se vocês alguma vez ouviram, Yada. Y-A-D-A. Yada. Yada, na palavra, é uma palavra muito recorrente nas Escrituras. Vai aparecer muitas vezes nas Escrituras. No Antigo Testamento, por exemplo, é a expressão que quando nós vemos que um homem tem intimidade com a mulher, é a expressão Yada. Eles conheceram-se, que é diferente de ouvir falar sobre alguma coisa. Eu posso ler a palavra e não conhecer a palavra ou aquele que é a palavra, porque eu não tenho Yada, não conheço verdadeiramente quem ele é. E Jesus disse isso. E ele fez um convite a essa gente. Logo no versículo a seguir ele vai dizer assim, ele diz, para os judeus que acreditaram nele, ele queria muito mais do que simplesmente eles crescem quem ele era. Ele queria uma relação, ele queria intimidade, ele queria Yada, verdadeiro e genuíno. E então ele vai dizer, se obedecerem fielmente ao meu ensino, serão de facto
meus discípulos. E depois o verso 32 é muito conhecido. Ele vai dizer, conhecerão a verdade, terão essa relação com a verdade, não é terão conhecimento sobre a verdade. Não é saberão dizer de cor o que é a verdade. É conhecerão a verdade e então a verdade vos tornará livres ou vos libertará. Exatamente. O que nos liberta não é somente crer que Deus existe. Não é um associativismo religioso. Não é pertencer a uma instituição. Não é ter uma ideologia definida. É ter intimidade. E Jesus faz esse desafio para que verdadeiramente aquelas pessoas que disseram assim, ok, nós acreditamos então que tu és quem dizes que és. Ok, mas eu não quero só que vocês creiam em mim. Eu quero relacionar-me convosco. É isso que vai transformar a vossa vida. É isso que vai mudar. É esse Yada. Yada é aquilo que eu, quando vi a minha esposa pela primeira vez, eu olhei para ela e alguma coisa me atraiu a ela. E eu quis ter alguma coisa com ela além daquilo que os meus olhos viram. Então eu fui conhecer a minha esposa e a intimidade foi crescente até nós virarmos a ser um só. E Jesus não quer nada mais nem nada menos do que ser um só connosco. Um só connosco. A vida eterna, João diz um pouco mais à frente, é esta. É que te conheçam a ti. Só, único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então uma pessoa, como nós já muito ouvimos falar hoje, uma pessoa pode possuir conhecimento intelectual sobre Deus, sobre a Bíblia, e ainda assim não o conhecer. É possível. É possível frequentar uma igreja durante anos e ter uma ideia de quem Jesus é e esse ser um Cristo que não é conhecido. Porque é um Cristo que nós inventamos, é um Cristo à nossa medida. É um Cristo de acordo com o meu conhecimento intelectual, mas não com Yada, com conhecimento, relação, exatamente isso. Então, Jesus vai insistir nisto. E eles, depois de ouvirem isso, então, mas nós acabamos de crer em ti, dizer que queremos que tu és esse, e Jesus vai dizer, não chega. E então eles vão dizer assim, versículo 33, eles vão chamar a si alguma coisa. E Jesus sabia muito bem, porque estes homens eram obstinados, eram resistentes, eram inflexíveis. E eles vão dizer, então só a verdade é que nos liberta e a verdade é conhecer, é esse conhecimento que tu estás a pedir que a gente tenha contigo. Mas nós não somos escravos. Ele vai dizer, nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que podes dizer que nós vamos ficar livres? Mas Jesus insiste, declaro-vos que todo aquele que peca é escravo do pecado. Um escravo não fica na família para sempre. O filho é que fica para sempre. Um escravo e o seu senhor não tinham a intimidade e não se conheciam como um pai deve de conhecer um filho. Eu venho de uma família em que o meu pai abandonou a minha mãe, e a mim e a minha irmã quando nós tínhamos 5 anos de idade. Ele era polícia, era um polícia corrupto, e a minha mãe percebeu essas coisas e ela quis a separação. Foi uma separação muito dura, difícil, mas ela decidiu, eu nasci em Lisboa e decidiu ir morar com a minha avó para o norte. A relação que eu tenho com o meu pai não é uma relação de quem me conhece. Aliás, eu não conheço o meu pai, mas eu conheço o pai. E eu quero ser um com o pai que me quer conhecer, como Cristo estava a dizer que os queria conhecer, para ser livre de tudo aquilo que me torna escravo. E este pai quer verdadeiramente nos libertar. Por isso é que ele vai dizer logo a seguir, versículo 36, se realmente o Filho vos torna livres, então vocês ficam mesmo livres. Ele depois vai dar assim de barato e vai dizer, eu bem sei que vocês são da descendência de Abraão. Eu sei que vocês... tudo bem, eu sei qual é a vossa genealogia, mas eu tenho algo mais para vos dar. E depois ele vai dizer, mas vocês procuram matar-me porque vocês não aceitam o que eu vos digo. Na versão Ferreira de Almeida ele vai dizer,
a minha palavra não entra em vocês. Não há, vocês conhecem a palavra, naquele sentido em que era um jovem fazia a escola que nós hoje fazemos, o ensino básico deles era a decorar as escrituras. Era assim que eles aprendiam a ler e a escrever. Era a decorar a Torá, a lei, os profetas. Era assim que eles aprendiam a ler. Portanto, eles sabiam de cor, mas não permitiam que aquela palavra que eles estudavam entrasse neles. E Jesus diz, esse é o vosso problema. Vocês procuram matar-me porque vocês não permitem que a palavra vos entre. Porque se a palavra realmente entrasse neles, eles não iriam querer matar Jesus, porque iam olhar com os olhos de quem conhece e não com os olhos de quem acha que entende. São duas coisas bem distintas. Bem distintas. É aquilo que faz com que Jeremias diga, por exemplo, um profeta, ele vai dizer que o Senhor tem enviado a vocês constantemente profetas e, no entanto, vocês têm recusado a dar-lhe ouvidos. Vocês têm essa expressão aqui de alguém que não dá ouvidos a outro? Alguma coisa? Tem essa expressão. É que é diferente ouvir de dar ouvidos. Sabem isso, não é? Uma coisa é ouvir. Eu tenho ouvidos, não tenho problemas de audição, eu escuto alguma coisa. Eu estou a escutar as palavras de alguém. Outra coisa é eu permitir dar ouvidos àquilo que as pessoas realmente estão a dizer. E são duas coisas bem distintas. Estevão vai dizer a mesma coisa. Estevão, o mártir. Estevão, lá no início da igreja, lá no livro dos Atos, ele vai dizer alguma coisa assim, muito parecida com isso que Jeremias disse. Ele vai dizer, povo rebelde, obstinado, de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos vossos antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. E é essa resistência à relação e ao conhecimento de estarmos diante da palavra de Deus que faz com que muita coisa depois seja baseada no nosso entendimento de quem Deus é. É isso que faz com que cada um de nós muitas vezes esteja a construir uma imagem de quem Cristo é com base naquilo que ouve, com base naquilo que sabe e não com base naquilo que verdadeiramente conhece, no verdadeiro sentido da palavra. A importância de conhecer. Não sei se, Cláudio, se queres também dizer alguma coisa, por favor, fique à vontade. A expressão conhecer é uma expressão muito forte, né? E à medida que você foi trazendo, algumas coisas me vieram à mente, né? Então, por exemplo, como você já usou a expressão, né? Adão conheceu Eva e eles tiveram um filho. No entanto, me chama a atenção um determinado momento em que essa expressão é utilizada no Antigo Testamento e não é na relação marido e mulher, porque a expressão conhecer tem a ver com todas as relações, né? Tem um momento muito interessante no Antigo Testamento em que José, filho de Jacó, como todos nós sabemos, José, filho de Jacó, é levado para o Egito, né, de maneira totalmente arbitrária e acaba ficando lá no Egito. E todo o rancor, toda a mágoa que ele guardou a respeito da família dele, ele internaliza e assume uma máscara de uma nova vida. José não era mais, num determinado momento da sua história lá no Egito, José já não era mais José. Ele era Zafenate Paneia, casado com uma egípcia, com filhos com nomes egípcios, que expressavam muito, inclusive, da sua mágoa, do seu rancor em relação à casa do seu pai. Eu acho isso interessante, porque José era o segundo homem do Egito, e ele tinha, da parte do faraó, absolutamente poder para fazer o que quisesse. Ele podia muito bem ter pego uma carruagem, separado lá um monte de gente e ter ido fazer uma visita para o pai dele, e ele nunca quis fazer isso. Mas num determinado momento da história de José, ele com maquiagem egípcia, né? Aquela coisa, cabelo raspado, aquela maquiagem bem típica, falando a língua dos egípcios, recebeu os irmãos. E ele recebe os irmãos evidentemente não o reconhecem, até porque ele usa propositadamente um tradutor para conversar com os irmãos, então fica um intérprete ali entre eles, e ele vai desenvolvendo um jogo com os irmãos, né, num processo. Mas num determinado momento, e aí vem o ponto que eu queria comentar, num determinado momento José não aguenta aquele teatro. Aí ele chama os irmãos, pede para todo mundo sair da casa dele, e a expressão que o texto usa é a expressão que dá uma virada na vida de José.
José diz, segundo o texto, né, José se deu a conhecer aos seus irmãos. Então ele chama os irmãos, chora profundamente e diz para os irmãos: eu sou José. Há uma profundidade nisso. Ao se dar a conhecer, significa então que ele se abre novamente para uma relação com os irmãos. E é a partir daí que a vida de José ganha uma outra dimensão. Muita gente acha que a vida de José tem uma virada porque ele agora tem o poder. Mas ele, poderoso, magoado, rancoroso, iria se transformar numa pessoa pior ainda do que o faraó, que é o escravo que toma o poder, até que ele se dá a conhecer. E ao se dar a conhecer aos irmãos, ele também passa a se conhecer, ou seja, eles se abrem para uma relação, e aí agora José é pleno. Independentemente do passado ruim, independentemente da realidade que ele possa estar vivendo, ele agora sabe quem é e reconhece os irmãos numa relação de família. Né? Num determinado momento, os irmãos preocupados, porque os irmãos não entenderam isso, os irmãos preocupados, né? Jacó morre e fala: ixi, agora nós estamos enrolados. E agora, tudo aquilo que nós fizemos com José, ele vai devolver, porque agora não tem mais o filtro papai Jacó entre nós aqui. E aí vão conversar com ele e diz assim, bom, os irmãos vão conversar com José e dizem assim para ele, seguinte, papai morreu, mas antes de morrer, ele falou para você cuidar bem da gente. Aí ele chora profundamente, fala assim, gente, vocês não entenderam. O mal que vocês causaram a mim, Deus transformou em bem e fez com que todas essas realidades estivessem acontecendo aqui entre nós, de tal forma que haja celeiro para o mundo. Mas o detalhe é que eu agora sou outra pessoa. Né? Você quer acrescentar? É porque é tão maravilhoso. Você vê, né, que foi a direção de Deus. A gente estava só falando sobre o mesmo assunto. É tão forte isso porque o Egito era a capital do entendimento, da ciência. E faltava o quê? Conhecimento. Por isso o entendimento apontava para o Deus Sol. Apontava para cima. Apontava para o Deus Luz. O Egito apontava para o Deus Luz e não para o Deus Trevas. Mas uma luz fora da relação. Uma luz devocional e não a luz relacional. A luz que ilumina, que abre os olhos, é a luz da relação e não da devoção. Os egípcios não estavam errados. Era Ra. Só que Ra, devoção, cria hierarquia, cria poderes, cria direitos. E o povo tinha que ir para o Egito. O povo tinha que ir para o Egito aprender a fazer ciência, aprender a escrita. Sem ter passado pelo Egito, o povo não tinha escrita. Não sabia fazer contabilidade, não sabia se organizar. Então o povo teve que passar por lá. Não seria povo, não é isso? Presta para ele um pouquinho. Não seria povo. Então não tem nada de errado. Só que é o seguinte, amado. Milho, fazer pipoca, é fazer pipoca. Você conhecer o que o milho transmite, não é pipoca. E não precisa ficar... Tem gente que pega o milho, estuda tanto, pega a semente do milho, pica em partes, faz lâmina, põe no microscópio, sabe do que é composto, faz uma biópsia detalhada do milho, depois aquilo não serve para fazer pipoca. O cara sabe tudo do milho, menos o quê? Pipoca. Os meninos dele vão saber tudo de milho, vai ter enciclopédia do milho, sabe o que é composto, a cor, por que tem aquela cor, lâmina, ele mostra os slides. Você entendeu? O menino fala assim, vai morrer sem associar que a pipoca veio do milho. Aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai virar um estudioso do milho para ganhar dinheiro para comprar pipoca. Que tem menino que hoje que ele acha que ele só precisa de dinheiro para comprar pipoca. E ele não sabe que ele pode fazer pipoca em casa também. Amém, irmãos? Lá em casa,
Eu comprava pintinho. Os meninos alimentar eles. Eles alimentavam, cuidavam, batizavam os pintinhos. Criava em apartamento, às vezes. Tinha um quartinho lá do fundar, que às vezes era só aquele trenzinho, cocôzinho, entendeu? Coelho. Quase perdi meu casamento, porque peguei um coelho, criei o coelho. Sabe para quê? Para matar o coelho, depois fazer um coelho assado para a família. Os meninos ajudavam a criar o pintinho, batizavam o pintinho. Para depois saber que aquilo vira um frango assado, entendeu? Com todo carinho. Para não ter apego. Entender que se o grão de trigo cair na terra não, morrer ele fica só. Que pro milho virar pipoca tem que meter fogo, pegar por baixo, que pular, vai dar uns piruá, não aproveita 100%. É uma luta, mano. É a vida. Então corria uma lágrima daquele franguinho na mesa, porque tinha nome aquele frango, entendeu? História afetiva. Você está achando que eu sou um cara sádico? O cordeiro que salvou sua vida tem nome, foi criado pelo Pai. Desde ovelha, e ele batizou ele. Você será o Cristo dos seus irmãos. E eles vão comer você assado. E é isso que vai salvar sua família. Não adianta estudar Jesus e não saber que ele virou cordeiro, que ele virou jantar, que ele foi servido na mesa, porque senão a gente não vai conhecer o propósito das coisas. Como é que elas funcionam? Que tem sacrifício, que tem dor, que tem processo, que tem perda, tem casca jogada fora. Está tudo lá dentro. Amém? Isso é conhecimento, coisa linda, rapaz. Coisa maravilhosa. Não é verdade? E agora a coisa ficou assim, é um apego tão carente, uns afetos estereotipados, entendeu? E aí tudo agora resolve com o quê? Com dinheiro. Menino não sabe o que custa lá criar um frango, depois chorar a morte dele. Falou assim, eu te agradeço o sacrifício que você está fazendo em favor da minha família. Glória a Deus, amado. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Para ele aprender. Às vezes vai ser lá sacrificando aquele franguinho criado com tanto cuidado que ele vai aprender por que você também se sacrifica. Sem que ele entenda. Por que você se sacrifica sem que ele entenda? Para que você seja o alimento dele. Você é a pipoca que assou primeiro para depois ficar aquele trem bonitinho, cheiroso, que dá para pôr um açúcar em cima, sal, caramelo, aí acabou. Mas tem o processo, o conhecimento, e não só entendimento. Você sabe, PJ, uma vez me caiu na mão um livro de psicologia. Não sei nem por que esse negócio veio parar na minha mão. E a primeira frase do livro era: e conhecereis a verdade vos libertará. Aí eu achei interessante, falei, deixa eu olhar esse livro com mais cuidado, né? Que é a frase que a gente leu aqui. Só que a ingenuidade do autor era achar que era saber qual é a verdade e isso vai te libertar. Como se saber alguma coisa a nosso respeito nos libertasse, né? Por exemplo, a pessoa quando fica sabendo, eu tenho essas questões aqui porque isso veio de um trauma da minha infância. Agora eu sei, estou resolvido. Não, não está. Saber não nos liberta. O que nos liberta é conhecer. E conhecer é se relacionar. Conhecer é se dar a conhecer. É outra coisa, porque, inclusive, na nossa relação com as nossas esposas, você com a sua e eu com a minha, né? Claro, né? Estou falando isso porque, desculpa. Às vezes temos que dizer o óbvio. Não, é que eu tô com um amigo português aqui, um amigo comum nosso, o Rubim, sentado com dois pastores, né? Um dia virou para eles e falou assim, pastores portugueses, são os nossos pais ancestrais, mais um pouco lineares do que nós. Ele virou para os pastores e perguntou assim: vocês são casados? Aí eles, pelo amor de Deus, ele tem esposa dele, eu tenho a minha esposa. Aí eu estou deixando claro aqui. Mas na nossa relação com as nossas esposas, são várias as vezes em que eu não entendo absolutamente nada, mas eu conheço a pessoa que está ali
e a pessoa que está ali me conhece. Então, mesmo muitas vezes sem entender as coisas que eu estou fazendo, mesmo sem entender muitas das coisas que ela está fazendo, nós nos conhecemos a ponto de passar por cima daquilo que nós não entendemos. Esse é o ponto relevante, né? Então, a verdade que nos liberta através do conhecimento e não do entendimento. Né? Mas volta aí. Tal e qual. Não, isso é verdade, seja para na nossa relação com Deus, que aquilo que nos liberta não é saber tudo sobre Ele, como também é aquilo que cura os nossos casamentos, como o Cláudio está a dizer. Há muita coisa que era preciso um intérprete também, muitas vezes entre mim e a minha esposa, para nós nos entendermos, para eu saber exatamente aquilo que ela quer dizer. É porque eu a conheço que nós somos libertos de coisas muito difíceis que fariam com que a nossa relação não subsistisse. E a nossa relação com Deus subsiste com base no conhecimento e não no entendimento. São duas coisas bem distintas. Eu não sei como é que vocês ouvem, mas eu fico assim bem afligido até quando leio algumas coisas da palavra, mas sei que é uma aflição que vem porque quer acrescentar à minha vida e não roubar, retirar. Não é um julgamento para condenação. É um julgamento para que eu me encontre na presença do Pai como filho, tal e qual como o filho era um com o Pai, Ele quer que eu seja um com o Pai também. Essa era a oração de Jesus lá em João 17. Mas quando eu leio as palavras do próprio Jesus, quando Ele fala que nos últimos dias, ou naquele dia, muitos virão e dirão que fizeram milagres e maravilhas, prodígios em teu nome, e Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Eu não sei como é que vocês ouvem isso, mas nós falamos muita coisa em nome do Cristo que nós sabemos ou achamos que sabemos que Ele é, e a possibilidade de, no fim, Jesus dizer que não nos conhece, Jesus põe essa possibilidade em cima da mesa. Não para condenar, mas para julgar, para que cada um de nós possa pensar: o que é que eu estou a fazer para realmente conhecer Cristo? O que é que eu faço para conhecer quem Cristo é? Que investimento é que eu tenho? Que relação é que eu tenho? Nós lá no Araguaia, há uma coisa que eu achei fascinante. Não foram as pererecas, não foram os sapinhos e os mosquitos. Isso não me incomoda muito. Não posso dizer o mesmo pela minha esposa. Quem é que esteve lá no retiro do Araguaia? Alguém aqui? Algumas pessoas? Pronto. Vocês também não fazem por menos. A primeira experiência que nós temos assim que aterramos aqui é ir diretos para um retiro de 3 dias ali no meio do nada. Foi mesmo para, pronto, saímos daqui mais goianos do que muita gente de Goiânia que nunca lá esteve. Mas houve uma coisa que me fascinou logo na primeira noite. É que naquele lugar eu vi o céu mais nítido, mais claro, mais definido que eu vi em toda a minha vida. As estrelas. E olhem que eu vejo muitos céus, porque é uma paixão que eu tenho. Eu gosto muito de fotografia, gosto muito de registar as estrelas e à noite, às vezes são 3, 4 da manhã, e eu na terceira noite já estava toda a gente a dormir e era 1:30 da manhã, eu saí da minha tenda e fui sozinho com a minha câmara, um tripé, fazer fotografias. E esta fotografia foi lá no Araguaia, estava toda a gente a dormir na tenda, eu a tentar não fazer barulho para não acordar ninguém, e eu disse: eu tenho que registar este momento. Só que para registar uma foto destas, não basta simplesmente saber que as estrelas lá estão. Nós precisamos de passar tempo com. É aquilo que em fotografia nós chamamos, em fotografia chama-se uma longa exposição. Não basta estar, ler um livro ou ver uma fotografia. É muito diferente, digo, da experiência de vocês agora olharem para uma fotografia e acharem que é uma boa fotografia, é muito diferente da experiência de realmente passar tempo com este céu e admirar o Criador deste céu. Porque muitas vezes eu ponho a máquina a disparar, porque a máquina tem que estar muito tempo exposta para que a máquina possa absorver a luz no sensor para depois dar este resultado. Nós precisamos de estar
continuamente expostos ao Senhor para entendermos mais do que aquilo que o conhecimento pode dar. É para nós termos revelação e conhecimento de quem Ele é. Precisamos de uma longa exposição ao Senhor para isto para ser possível ver mais do que aquilo que os nossos olhos discernem. Há muita cegueira no nosso meio. Nós não conseguimos ver tudo aquilo que o Senhor tem para nós se não nos expusermos continuamente. Eu não quero chegar ao fim e o Senhor olhar para mim e quando o Senhor diz apartai-vos de mim que eu não vos conheço, Ele não está a dizer simplesmente, olha, eu não sei o teu nome. José, lá no Egito, quando ele vai dizer eu sou José, ele não está apenas a dizer que é o José, ele não está a apresentar o nome dele. Como o Cláudio disse, e muito bem, ele está a dizer eu estou disposto à relação. Eu sou o José, porque ele podia continuar a dizer eu sou a pessoa mais importante aqui do Egito e eu posso fazer o que eu quiser com vocês, mas não, ele vai dizer eu sou o vosso irmão. E Jesus quer ter a intimidade, a exposição suficiente connosco para nós vermos aquilo que de outra maneira não dá para ver. Não dá para ver. Não dá para conhecer o Senhor se eu não passo tempo com o Senhor. Eu posso ler aquilo que eu quiser, mas se eu não estou diante da presença de Deus e se eu não permito que o Espírito Santo me fale, se eu não tenho... E que me transforme também. E que visite até os meus conceitos daquilo que eu acho que Cristo é. Eu vou ter uma imagem muito reduzida, muita cegueira, muita limitação. E eu posso saber a palavra como esta gente sabia de cor e Jesus estava a dizer, vocês não creem em mim. E os próprios discípulos que andavam ao lado de Jesus, Jesus vai-lhes dizer, vocês não me conhecem. Porque eles perguntaram a Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus vai dizer, vocês não me conhecem. Porque quem me vê a mim, vê o Pai. Mas é preciso tempo, exposição, relação. Portanto, não é demais nós nos encontrarmos no domingo, mas depois fazermos para estarmos juntos à mesa. E se há coisa que eu valorizo nestes 15 dias que nós passamos aqui convosco, é as conversas longas na mesa, onde a gente fez a pergunta. Eu gostava, Cláudio, de passar tempo contigo e de ouvir a história. Cláudio, como é que tu conheceste Jesus? Como é que conheceste a tua esposa? Como é que é a tua relação com a igreja? O que é que o Senhor te tem dito? Para conhecer o Cláudio. Porque aí eu vou ver com mais nitidez a obra do Senhor que está a ser feita em muitos lugares. E vou ter mais noção daquilo que o corpo é. É por isso que nós precisamos de mais intencionalidade na mesa, mais intencionalidade na partilha, no encontro. E isto que nós estamos a fazer, eu e a Ruth estamos aqui, privilégio nosso enorme estar no meio de vocês, mas nós queremos sedimentar mais esta relação que o Paulo, o Júnior, o João Martins e outros que nos precederam insistiram para que isto acontecesse, para nós não sermos cegos, para nós vermos aquilo que o Senhor tem para nós. Mas temos de estar expostos à palavra, temos de estar expostos ao Espírito, temos de nos pôr na mesa como refeição uns para os outros, partirmos o corpo, o nosso corpo, estarmos dispostos a pagar o preço. É o que é o preço de uma viagem. A gente paga o preço de uma viagem, isso é o mais barato do que o custo de vivermos escravos porque não somos livres, porque não conhecemos. E o Senhor quer nos livrar da escravidão da letra que mata, da escravidão do conhecimento que é só daqui, quando o Senhor nos quer dar a sua intimidade. Amém? Para completar as surpresas de hoje, ele vai ficar surpreso com o que eu vou pedir aqui, mas na nossa liberdade poética, eu sei que ele tem autoridade para isso. É o seguinte, a gente está falando de conhecimento, de intimidade, e como você mesmo disse, seguramente quando Deus quis falar de conhecimento, de intimidade, ele falou de um homem que se une à sua mulher. E que não é uma transa, não é unir num coito. Não, é a semente que é plantada. Talvez nenhum marido que já pisou a face da terra conheceu melhor e mais intimamente a mulher dele, precisou conhecer, do que José. No entanto, você pai de Jesus, ele não transou com ela.
mas foi a semente que ele colocou no coração dela que fez ela dormir em paz, sabendo que no outro dia ela ia acordar e não seria tratada como uma prostituta. Para um judeu radical, até hoje, o José caiu no conto do vigário. Mesmo vigário da palavra vigarista, mesmo vigário do sacerdote da comunidade, que pode ser o vigarista que pega a mulher e o filho dele ele nega, ou pode ser o vigário que a mulher aparece e diz que o filho é dele sem ele nunca ter deitado com ela. Pode ser o conto do vigário ou a mentira do vigarista. Tem tudo a ver com o sacerdote, o homem que deveria revelar conhecimento e que pode, por conveniência, se beneficiar disso, ou por omissão, se isentar de responsabilidade. Nunca houve uma relação íntima. Depois de Jesus, José coabitou com Maria. Mas a relação deles foi tão íntima que ele emprestou para ela a palavra para ela poder dormir em paz. E tem uma música cantada pelo Pavarotti que diz: nessa noite ninguém vai dormir, porque nós vamos olhar as estrelas para encontrar paz no coração, para encontrar conhecimento. Amém, meu irmão? Dá para sair um ninguém dorme aqui agora? Nessa um dorma. Então nós vamos terminar esse encontro falando de intimidade, conhecimento, ouvindo na voz de Damon, acompanhado pela sua esposa maravilhosa. São pais de muitos filhos, uma alegria, um casal tão fértil, tão abençoador. E eles vão cantar agora nessa um dorma que diz assim: ninguém vai dormir. Dormir no sentido de ficar inconsciente. Principalmente você, minha princesa, igreja. Porque nós vamos olhar as estrelas. E que elas acenam, elas vibram de amor sobre a nossa cabeça. Olhe para as estrelas, para que no seu quarto frio você possa encontrar esperança. Amém? O conhecimento de quem conhece a fidelidade de Deus nas estrelas, porque é isso que Deus falou para Abraão. Eu estou te fazendo uma promessa, que se você de vez em quando não sair do seu quarto só para olhar as estrelas, e elas vão estar lá vibrando de amor, falando da minha fidelidade, elas são antes de você. Você nunca vai conseguir ter uma relação íntima que não seja abusiva. Porque ou você vai ser o vigarista, ou você vai cair no conto do vigário. Mas Deus te levantou para ser o sacerdote, um homem que revela conhecimento para sua família, para sua casa. Então, celebrando o Dia dos Pais, aqui não tem vigarista e não tem ninguém que caiu no conto do vigário, mas nós temos aqueles que vão dizer para sua casa: aqui ninguém dorme. Nós vamos olhar para as estrelas porque elas tremulam de amor sobre a nossa cabeça e elas revelam o conhecimento que nós temos de Deus para que a gente possa viver com esperança. Glória a Deus. Amém. Nessun dorma, nessun dorma, tu puro principessa, nella tua fredda stanza guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza, ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà, no, no, sulla tua bocca
splenderò ed il mio bacio scioglierà il silenzio che ti fa mia. Arrasou. Presente, hein? Que nós ganhamos, hein, Dalmo? Ellen, obrigado. Bom dia a todos, parabéns a todos os papais aí pelo nosso dia. Que Deus possa mesmo continuar nos guiando, nos iluminando. Quero chamar aqui o Marlos, o Jonas, tem mais alguém do conselho aí para a gente poder divulgar mais um presente nesse dia de hoje, né? Além de todos os presentes que nós ganhamos aqui, esse louvor, essa palavra maravilhosa. Estamos aqui para divulgar mais uma vez o início do nosso curso do Homem ao Máximo, né? Para a gente buscar a semelhança a Cristo e buscar a nossa plenitude como homem, como filho, como marido, como cristão, e estaremos iniciando agora dia 9 de setembro mais turmas, são vagas limitadas, os cursos são todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, durante 3 meses. Podemos fazer ele, estamos oferecendo ele presencial e também online. Então, aqueles que não fizeram, queremos mesmo incentivar e motivar para que vocês possam fazer esse curso para transformar a vida de vocês. E também aqueles que fizeram, divulguem o nosso curso, porque a gente já está nesse Ministério Hombridade há mais de 10 anos, já passaram por esse curso mais de 500 homens. Eu tenho certeza que tem sido assim uma bênção, tem sido uma obra maravilhosa do nosso ministério, né, Marlos e Jonas. E quem quiser deixar já o nome para garantir a sua vaga, pode procurar um de nós 3 aí no final. Amém. E esse é o nosso esforço, né? Falando hoje Dia dos Pais, esse é o nosso esforço de reciclar, né, Sérgio? Nós que participamos do processo, reciclar em nós essa questão da paternidade, dessa identidade de homem, de princípios, de valores, em favor da família e da sociedade. Mas eu também não poderia deixar de fechar essa reunião aqui, né? A Michele nos lembrou, e lembrar que muito do que na nossa vida hoje transmite, né, passe de virtude, a gente deve, né, a inspiração pela relação, pelo conhecer Jesus e andar com Paulo Júnior, que agora, dia 9 de agosto, completou mais um ciclo e a gente quer compartilhar e cantar os parabéns aqui para o Paulo Júnior, que tanto nos ensina, né? E felicidades, meu amigo, mais um dia. Parabéns a você, nesta data querida, felicidade, parabéns a você, nesta data querida, felicidade, Paulo Júnior! Alegria, Paulo Júnior. Você é uma bênção nas nossas vidas. Que Deus possa continuar mesmo te fazendo esse paizão de todos nós aqui. Vamos encerrar com oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos, em nome de Jesus, te agradecer mesmo, Pai. Te agradecer por esse encontro, por esse tempo precioso aqui nesse domingo. Uma semana de primeira não começa na segunda.
que todos nós possamos ter uma semana de vitórias em Cristo Jesus. E obrigado, Pai, pelo dom da paternidade. Que o Senhor possa cada dia mais, Senhor Deus, nos encher de graça, que o Espírito Santo do Senhor nos dirija, nos conduza em graça, paz e sabedoria, e que tenhamos uma semana maravilhosa em Cristo Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos em paz. Bom domingo a todos.